Beleza, bem-vindos ao FAQ Lucidez. Nós alteramos o nome do FAQ. Alteramos. Certo? Por quê? Porque esse FAQ de lucidez, a lucidez ela contempla muitas coisas, não só O espiritismo. Não só o espiritismo. No espiritismo a gente encontrou todo um respaldo de grande significado aí, para explicar, para embasar também a lucidez, mas a lucidez ela pode ser utilizada para tudo. Então a gente está fazendo uma alteração e também para dar oportunidade para quem tem aquela versão espiritismo escutar alguma coisa interessante. Mas o fundo ainda é totalmente, grande parte espírita, porque é onde a gente se encontrou, mas nada evita que a gente consiga colocar uma determinada abordagem que não seja exatamente religiosa. Uma coisa geral. Uma coisa geral. A lucidez ela está em tudo, na verdade. Beleza? Então, hoje a gente vai tratar de um assunto, de uma notícia que aconteceu, Hoje não tem perguntas. De um assassinato. Com um médium foi assassinado, foi encontrado amordaçado com acho que com lençol umedecido nos pés, para amarrar. Não, umedecido na boca. Umedecido na cara. Na cara? Amordaçado. Amordaçado. Ele tava amordaçado com lençol umedecido e amarrado com uma outra parte do lençol também. Ou seja, amarraram as mãos com o lençol, os pés, e ele foi amordaçado com fronha, lençol, essas coisas. Só que aí tava umedecido pra ele pra asfixiar o cara, né? Então provavelmente foi essa a causa da morte dele, ele morreu asfixiado. Asfixiado é isso aí, sem ar, né? Acho que é isso, né? Asfixiado é sem ar. A questão é que isso intrigou a gente porque estão falando... Não é que estão falando, a notícia é que é um espírito materializado que teria feito isso com um médium. Ou seja, o espírito utilizou do ectoplasma dele, se materializou e cometeu o assassinato. Um espírito que não gostava do trabalho do Gilberto Arruda. Não tem a notícia aí pra você dar uma lida em umas partes bacanas? Aqui no papel. Estão aqui no papel. Sim. Por cima é exatamente isso. Ele fazia essas sessões espíritas de materialização. Tá com fumo aí, dá uma lida bacana. É que é grande, vai ficar muito grande. Não, só explica que ele fazia essas sessões. É que tem um ponto específico de... Foi falado. Preciso achar um ponto específico. Nada, começa a ler aí e vai na fita. É porque primeiro fala do livro dele e muita coisa assim. Essa primeira página aí que fala da morte dele, cara. Segundo Rony, sei lá, sessões de materialização realizadas no Centro Espírita Frei Luiz desde a década de 60 são relativamente comuns na doutrina espírita, mas a capacidade de Gilberto fazia com que tomassem outra dimensão. Além de fenômenos físicos, o médium receberia o espírito do médico alemão Friedrich von Steen e chegava a falar alemão fluentemente durante as sessões, segundo testemunhas. Com episódios de cura conhecidos em todo o Brasil, Gilberto chegou a atender até 90 pessoas diariamente. As sessões eram frequentadas por personalidades, inclusive o tenista Gustavo Kirten, com dores muito fortes no quadril, passou por uma cirurgia espiritual com o médium em 2006. Enfim, era um médium famoso, era um médium que curava bastante gente, com certeza era um médium muito atacado por espíritos imperfeitos. E a questão é essa, talvez um espírito imperfeito, assim, que não simpatizava com o trabalho dele, teria se materializado em uma sessão no Centro Espírita e teria causado esse assassinato. O que vocês acham? O que vocês acham? Eu acho difícil ter acontecido, sei lá, pela materializar em forma de ectoplasma e isso tomar um formato capaz de amarrar o cara e amordaçar ele. Eu acho praticamente, sei lá, eu não acredito nisso. Eu acho que se você continuar lendo lá, depois o pessoal pode procurar a notícia e ler, a tendência, acho que a teoria da polícia é que ele foi, na verdade ele foi morto por uma pessoa, alguém foi lá e amarrou ele, e a teoria dos espíritas é que essas pessoas, espíritos maus, em vez de se materializar, eles estavam influenciando, ou seja, obsediando pessoas
que viviam em volta dele, as pessoas que ele ajudava lá, você falou que ele ajudava uns mendigos, né? Uma coisa assim, sei lá, pessoa de rua. Não, acho que eram viciados. Viciado em droga, ok. Então, aí essas pessoas, sob influência de espíritos maus, cometeram assassinato. Essa é o que eu acho que aconteceu. Então, na notícia fala, alguns espíritas falam que ele tinha um poder de materialização muito grande. Só para dar um respaldo, o que o Júlio falou assim, é plausível a materialização de acordo, segundo o ectoplasma, assim, doação de ectoplasma é plausível a materialização. O que eu particularmente não acho é que seria permitido uma materialização a ponto de matar, de assassinar uma pessoa. É que a materialização é plausível. Sim. Não, na verdade exatamente, ela acontece e parece que esse rapaz aí, esse médium, ele tinha exatamente, esse era o forte dele de mediunidade, que é da materialização. E isso é uma coisa já não é tão comum hoje, esse tipo de mediunidade, mas aí a gente tem duas questões, né? A primeira é, será que é permitido, mesmo se fosse possível, uma materialização dessa? Porque, imagina, para o espírito materializado ter que pegar um lençol e amordaçar, é difícil engolir isso. Né? São habilidades que primeiro, para você amordaçar, você tem que dar um aperto no lençol, você tem que umedecer o lençol. Não que esse tipo de coisa não seja possível, mas nesse nível, aí eu já acho que fica um pouco forçado. A outra questão é que é muito mais fácil esses espíritos que não gostam da atividade que ele faz influenciar, né? Ou, sei lá, quem ele está cuidando, drogados, que já tem um desequilíbrio natural a fazer esse tipo. E dependendo da obsessão que acontece, o espírito pode realmente tomar conta do cara e fazer ele atuar como ele quer. Então é muito mais provável que tenha sido feito e até energeticamente muito mais favorável que aconteça isso do que o cara conseguir materializar alguém que consiga fazer esse tipo de coisa. E outra coisa não existiria justiça nenhuma se o espírito conseguisse esse tipo de autonomia e fizesse esse tipo de coisa. Então é estranho, né? Eu acho meio forçado assim. E é muito mais provável que tenha sido algo passional, né? O pessoal vai descobrir. E também a gente tem que descobrir porque a gente nunca sabe. Infelizmente, na verdade é uma coisa natural. Quando alguém falece, desencarna, as pessoas têm a tendência de falar que ele era meio que um santo, assim. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que acontece de trás de cada pensamento, A pessoa pode fazer coisas excelentes, mas todo mundo tem um certo lado negro aí, uma bagagem de atitudes que colocam ela como também aprendizes, né, na encarnação. A pessoa não está aqui só para fazer uma missão. Os missionários realmente que existiram ou que existem são muito poucos. Geralmente todo mundo carrega uma sombra aí. Então a gente não sabe o relacionamento afetivo que ele tinha, que tipo de relacionamento era, mas eu particularmente não acredito que esses espíritos tenham essa autonomia. Não acho que é justo. Pelo que eu li na internet, não foi o primeiro caso de agressão ao médium. Por espíritos então, assim, materializados. Por espíritos materializados. Mas a gente vê assim, se você olhar cronologicamente, o tempo em que ele cuidou das pessoas é o mesmo tempo em que ele vem sendo agredido. Então, logicamente, poderia acontecer alguma coisa do tipo. Então, provavelmente a polícia vai investigar, vai achar alguma coisa, mas... Mas se a gente, por exemplo, polemizar um pouquinho, viajar um pouco. Vamos supor que chegou a hora de provar certas coisas pro mundo. Vamos supor que a espiritualidade falou, vamos provar algumas coisas pro mundo. Então vamos lá, o Brasil é considerado a casa do espiritismo, então onde tem mais casas mediúnicas, onde tem mais centros espíritas, tudo, vamos provar alguma coisa. A espiritualidade não iria aparecer, não iria se materializar para entregar uma flor, tipo, e a sociedade falar, que bonitinho, os espíritos aparecem para dar flores e beleza. Então, por exemplo, na época das irmãs Fox, um pouco mais pra frente também, os casos eram mais brutais, eram coisas mais não eram coisas muito bonitinhas, pra mostrar o envolvimento com os espíritos. E se chegasse a hora de falar, vamos mostrar, alguns casos isolados, vamos aparecer e vamos chocar, entendeu? Então, mas em todas as manifestações que foram, principalmente essa questão de manifestação física, no caso, no começo lá das mesas girantes, ou do caso das irmãs Fox,
não existia violência. No caso da manifestação das irmãs Fox, eram os espíritos batedores. Eles se tratava de um espírito que tinha sido assassinado, mas um tempo atrás. Elas não tinham nada a ver com o assassinato. Então essas manifestações, tanto também nas mesas girantes, elas não envolviam violência. Ouviam apenas uma constatação de um mecanismo que sempre existiu. Então, eu não acredito que, primeiro, os espíritos tenham que provar algo ainda, nesse momento ainda, que o conhecimento... Por que eles tinham que fazer naquele tempo? Não tinha internet, não tinha isso, não tinha aquilo. A comunicação era extremamente... Então, existia uma necessidade de causar um impacto em termos de comunicação. Ninguém conhecia. Hoje, se alguém quer conhecer sobre o espiritismo, é só conhecer. Então, não precisa se provar mais nada para ninguém. Nem criar esses abalos. Os abalos que tem, por exemplo, quando as pessoas desencarnam, quando alguém da sua família morre, esse abalo físico de perder um parente, essas questões mediúnicas que acontecem a rodo por todo lugar, isso hoje já é o nível de incômodo necessário para alguém se questionar. Se o cara não se questiona aqui, é porque tem que deixar a dúvida. Então, promover uma agressão desse nível, com essa violência, eu não acreditaria que seria possível ou autorizado. Particularmente também não, mas por exemplo, tem aquela história lá da data de 2019, tudo, eu particularmente não acredito, mas que tem data para o mundo mudar, né, passar para regeneração. Aí tem muita gente que ainda não está ligada ao espiritualismo, a questão, tipo, não está ligada a Deus, não está extremamente materialista ainda. Então talvez acontecessem alguns casos isolados para despertar algumas pessoas, pelo menos para dúvida. Tipo, não seria plausível uma coisa desse tipo? Mas aí é mais fácil que esse despertar acontecesse individualmente, não dessa forma violenta. Assim, a espiritualidade nunca vai autorizar um ato que seja contrário à caridade e à lei de amor de Deus. Sim, não. Ela não pode. Mas e se isso não ela não quer. Com certeza não veio do lado bom da espiritualidade, né? Não, mas querendo ou não, a espiritualidade tem que permitir, porque os espíritos inferiores, eles não têm autonomia infinita, eles são extremamente limitados. Então, se fosse isso, alguma coisa teria dado essa abertura. No caso, poderia ser o próprio médium que deu essa abertura, sei lá por quê. E se fosse possível um nível de materialização desse que eu não acho possível. Mas, sei lá, talvez aconteça. Mas se aconteceu, não foi autorizado pela espiritualidade, né? Teria sido uma consequência das fraturas morais do médium. Porque senão não seria justo alguém que se doa para o trabalho sofrer esse tipo de agressão. As pessoas que se doam para o trabalho de caridade, elas sofrem um assédio mais intensificado, mas totalmente vigiado e controlado pelos mentores. Senão não faz sentido, seria totalmente injusto, a força não ficaria contrabalanceada. A partir do momento que o mal tem mais poder que o bem, a gente está ferrado. Sim. E isso não acontece. E também eu nunca vi na literatura, eu nunca vi nada que chegasse perto desse tipo de materialização. Pelo que a gente leu também não tem nada. E é muito mais provável também, na boa, que sejam encarnados que despirocaram lá. Que seja uma falha humana. Mesmo que sejam por intervenções de espíritos inteligentes, né? Assediadores bem fortes, assim. Não, com certeza tem. Não vai alguma coisa tão bruta assim acontecer sem uma influência. Ninguém vai de bom grado. Agora... Então, que o caso a teoria que eram os drogados que ele cuidava, certo? Isso é uma das... Esses caras, sei lá, estatisticamente eles estão mais vulneráveis mas querendo ou não... Estão mais acessíveis aos espíritos mas a espiritualidade ruins, né? tem que permitir que esse tipo de autonomia, a não ser que o médium tenha algum karma efetivo para pagar. Pode ser. Pode ser que... o que eu acho mais provável, se fosse, por exemplo, os drogados e que espíritos inteligentes, né, obsessão inteligente acontecesse e que promovesse a morte do cara, do médium, porque ele tem débitos a restituir e precisou passar por isso. Se isso aconteceu dessa forma, né? Porque a espiritualidade também tem tantas e tantas formas de intervir qualquer tipo de agressão nesse nível.
Então, se aconteceu e a espiritualidade acabou permitindo, nesse caso, é porque o cara teria algum karma aí, né? Não conseguiu pagar tudo ou precisou realmente passar por isso. A gente nunca sabe as vidas passadas, o que cada um foi e fez, né? Porque até mesmo segundo a reportagem, essa questão dele ser amordaçado não foi só no dia da morte dele, ele foi amordaçado várias vezes antes. Só que ele conseguia escapar por algum motivo. E um dos dias lá ele acabou morrendo, ou seja, ele vinha sofrendo isso já há um tempo, não foi só no dia da morte dele. Então, tem uma coisa interessante, por exemplo, a materialização, aqui a gente está pensando que o espírito materializado teria ido lá e dado um nó na mordaça. Mas como é possível a materialização, será que eles não materializaram a mordaça? Então, parece que a mordaça era lençol molhado. Lençol que não era lençol ectoplasma. Foi tirado da própria cama do cara. Porque assim, o ectoplasma ele se desfaz, né? Ele é uma matéria, mas depois da influenciação do médium e do espírito, ela acaba se desfazendo. Não sei, mas na reportagem se for o lençol do cara, tava com o lençol lá na boca quando pegaram ele lá. Aí não dá. E para um ectoplasma fazer isso, ele teria que ter formato de mão, né? Não, sim, pra poder dar um nó lá. A materialização, algumas são tão perfeitas que você não distingue mão, cabelo. Agora, você ter uma mão capaz de dar um aperto desse pra amordaçar dessa forma, pra sufocar o cara. E ainda molhar o lençol. Pois é. Então, não, pode até, sei lá, materializar líquido, mas aí, olha a dificuldade de uma situação dessa pra promover um ato desse. É estranho, hein? Mas vamos ver o que a polícia vai falar disso aí. Mas a minha opinião, né, segundo o que eu conheço, que não é muito assim, é que não foram espíritos materializados. Não acho que faz sentido em diversos aspectos. É muito banal pra ser isso. Muito assim, banal. Espíritos influenciando, eu ficaria com essa opção. Eu li uma vez um livro e tinha um caso que era assim, o cara era um médium que fazia trabalhos na casa espírita, e ele era extremamente assediado, mas ele não sentia tanto. Por quê? Porque ele trabalhava sempre no bem, realmente fazia reforma íntima, se inspirava sempre mantinha os pensamentos lá em cima. Aí teve a parte dos espíritos comentando, né, que foi instalado um aparelho nele. A espiritualidade, tanto do lado do bem e do mal, usam aparelhos. E esse aparelho instalado pelo bem, ele protegia o médium de assédios, porque tinham muitos assediadores atrás dele. Aí um dos outros espíritos que estavam acompanhando esse tipo de atuação perguntou, mas por que só ele tem esse aparelho e não os outros para proteger do assédio? Aí o espírito que tinha colocado o aparelho disse, ele tem isso porque ele merece. Ou seja, para mostrar que existe um balanço. Se você está fazendo um trabalho grande para o bem e está realmente fazendo aquilo, porque não adianta também você fazer um grande trabalho para o bem e internamente não atuar conforme aquilo. Por exemplo, não adiantaria nós fazermos esse trabalho que a gente faz aqui, de lucidez, de tentar mandar um pouquinho de lucidez para as pessoas, se na nossa vida nós não agíssemos de forma lúcida. Aí os obsessores teriam total autonomia para arrebentar a gente. Porque a gente está mentindo, e é pior ainda. É pior ainda a pessoa que mente, porque ela não é ignorante e está enganando e não está colhendo os próprios frutos, né? Que dispersa por aí. Então, a gente nunca sabe. Então é isso. Fim? Mas vai ser legal, o pessoal vai descobrir bastante. Sim. E tudo isso aguça a curiosidade, né? Pelo espiritismo. Quando conclusão quanto isso, a gente pode gravar de novo. Sim, é legal. Não, a gente deixa o link da notícia a gente deixa o link daquela que a gente na se descrição. baseou, e também se procurar pelo nome Gilberto Arruda no Google, já tem bastante material. Se alguém vê algum outro material, alguma outra coisa, deixa aí, tal, pra gente ter uma outra noção do que poderia ser. Outras teorias ou até fontes mais confiáveis, talvez. Então é tudo a questão de merecimento e de caminho reto aí, certo? Sim.
Nós tentamos muito, não conseguimos sempre essa característica de lucidez, porque é tudo um exercício. E que Mas Gilberto possa tirar a melhor lição disso também, né? Gilberto é o É médium? o médium. Ah, com certeza. Pode Ele tirar, mais, com certeza. mais instruído que ele pra tirar uma boa autonomia disso. Agora a gente nunca sabe, né? O que... Cada pessoa é um poço aí de coisas boas e ruins. Falo por mim mesmo. Meu lado negro. Beleza, pessoal? É isso aí. Não. Dúvidas, sugestões, mande e-mail pro FAQ Lucidez. Mudou o e-mail? Então, Tem que mudar o e-mail. o FAQ Lucidez. Por enquanto, manda no FAQ Lucidez Espírita. Depois a gente vai mudar. Depois a gente muda e a gente Não, avisa deixa os quando a dois, gente né? Deixa os dois, tá? mudar. A gente deixa os dois, mas quando mudar a gente avisa. Então, dúvidas e sugestões, dúvidas sobre lucidez em qualquer aspecto e também sobre o espiritismo, a gente vai tentar atender aí com o maior carinho. Se a gente falar alguma besteira, comentem. A gente está aqui para aprender, provavelmente até mais do que quem tá vindo no FAQ. Com certeza. Porque a gente, como é que é? A gente ensina o que aprende e aprende o que ensina. Essa frase é do Batman. Batman. Beleza? Um grande abraço. Falou, Até o beijo. próximo FAQ.